Script, a caminhada de Jesus e seus discípulos. Som de passos suaves no chão de terra, um leve sussurrar do vento entre as folhas. Voz narrativa serena e contemplativa. Narrador. Era um dia tranquilo, sob o sol suave da Galileia, quando Jesus caminhava com seus discípulos. O Mestre, com sua presença calma e cheia de amor, guiava aqueles que desejavam aprender com ele. Enquanto seguiam pela estrada estreita, ladeada por campos verdes, Jesus se voltou para os discípulos e lhes disse: Jesus! O reino de Deus é como uma semente de mostarda. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Assim é a fé e a vida no Espírito, um pequeno início, mas com um potencial infinito. Os discípulos escutam atentamente, absorvendo a sabedoria que vinha do Mestre. O som de pássaros cantando preenche o ar. Narrador. Ao parar em um campo florido, Jesus sentou-se sobre uma rocha, enquanto os discípulos se acomodaram ao redor dele. Ele começou a orar, e suas palavras eram como um bálsamo que tocava os corações. Jesus, orando. Fonte da vida. Fonte de segurança. Venerado com lírios e rosas. Perfumado com incenso. Suporte da raiz, doador de auspiciosidade. Sabedoria, humildade, compaixão e inocência. Ó refúgio de todos. Guardião do poder do Espírito Santo. Jesus, tu preenches as redes dos discípulos. Com tua brisa suave na fontanela. Despertas em nós a chama divina. Assim como despertas a nós, podemos despertar outros. Pois essa energia opera no coletivo. No despertar compartilhado. Uma pausa, enquanto os discípulos absorvem as palavras. Jesus continua com um tom ainda mais profundo. Jesus. O alicerce do despertar é sublime. Concedeis conhecimento a todos. Cumpre-se nas palavras sagradas e no presente. És o removedor de obstáculos. A dignidade real. Que brinca e observa o jogo do ego e do superego. Narrador. Jesus olhou para os discípulos com um sorriso sereno, transmitindo-lhes a paz e a confiança que somente lhe podia oferecer. Jesus. Meus amados, como um imã atrai, eu atraio a atenção para o que é eterno. Gosto do sari verde da Mãe Terra, gosto de brincar nas regiões da fontanela, de onde jorram bênçãos aos inocentes que praticam a meditação. Este estado elevado de consciência é o estado mais puro do ser humano, como o de uma criança até seus 10 anos. Há apenas um lugar onde esta fonte jorra, o despertar para a presença de Deus. Os escolhidos têm o conhecimento divino. Que a fé de vocês, como a semente de mostarda, cresça e transforme o mundo ao redor. Narrador. E assim, sob o céu azul e entre os campos cheios de vida, Jesus continuou caminhando, compartilhando seu amor e sabedoria, enquanto as palavras ecoavam no coração dos discípulos, preparando-os para sua missão de despertar outros para a verdade e a luz. O som dos passos se afasta, enquanto o vento carrega a essência das palavras do Mestre pelos campos. Nin diz. Mãe Espírito Santo, por tua graça eu recebo as bênçãos de Free Jesus, ele e o guardião do Espírito Santo, mãe de toda a criação. Script, na caminhada de Jesus e seus discípulos. Som de passos suaves no chão de terra, um leve sussurrar do vento entre as folhas. Voz narrativa serena e contemplativa. Narrador. Era um dia tranquilo, sob o sol suave da Galileia, quando Jesus caminhava com seus discípulos. O Mestre, com sua presença calma e cheia de amor, guiava aqueles que desejavam aprender com ele. Enquanto seguiam pela estrada estreita, ladeada por campos verdes, Jesus se voltou para os discípulos e lhes disse: Jesus! O reino de Deus é como uma semente de mostarda. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos.
Assim é a fé e a vida no Espírito, em um pequeno início, mas com um potencial infinito. Os discípulos escutam atentamente, absorvendo a sabedoria que vinha do Mestre. O som de pássaros cantando preenche o ar. Narrador. Ao parar em um campo florido, Jesus sentou-se sobre uma rocha, enquanto os discípulos se acomodaram ao redor dele. Ele começou a orar, e suas palavras eram como um bálsamo que tocava os corações. Jesus, orando. Fonte da vida. Fonte de segurança. Venerado com lírios e rosas. Perfumado com incenso. Suporte da raiz, doador de auspiciosidade. Sabedoria, humildade, compaixão e inocência. Ó refúgio de todos. Guardião do poder do Espírito Santo. Jesus, tu preenches as redes dos discípulos. Com tua brisa suave na fontanela. Despertas em nós a chama divina. Assim como despertas a nós. Podemos despertar outros. Pois esta energia opera no coletivo. No despertar compartilhado. Uma pausa, enquanto os discípulos absorvem as palavras. Jesus continua com um tom ainda mais profundo. Jesus. O alicerce do despertar é sublime. Concedeis conhecimento a todos. Cumpre-se nas palavras sagradas e no presente. És o removedor de obstáculos. A dignidade real. Que brinca e observa o jogo do ego e do superego. Narrador. Jesus olhou para os discípulos com um sorriso sereno, transmitindo-lhes a paz e a confiança que somente ele podia oferecer. Jesus. Meus amados, como um imã atrai, eu atraio a atenção para o que é eterno. Gosto do sari verde da Mãe Terra, gosto de brincar nas regiões da fontanela, de onde jorram bênçãos aos inocentes que praticam a meditação. Este estado elevado de consciência é o estado mais puro do ser humano, como o de uma criança até seus 10 anos. Há apenas um lugar onde esta fonte jorra, o despertar para a presença de Deus. Os escolhidos têm o conhecimento divino. Que a fé de vocês, como a semente de mostarda, cresça e transforme o mundo ao redor. Narrador. E assim, sob o céu azul e entre os campos cheios de vida, Jesus continuou caminhando, compartilhando seu amor e sabedoria, enquanto as palavras ecoavam no coração dos discípulos, preparando-os para a sua missão de despertar outros para a verdade e a luz. O som dos passos se afasta, enquanto o vento carrega a essência das palavras do Mestre pelos campos. O despertar e coletivo aos inocentes que buscam a fonte que jorra bênçãos do Salvador SHRI Jesus Cristo,